Como alguém que escuta podcast todos os dias enquanto eu tô na academia ou enquanto eu tô na rua, uma das coisas que me deixava profundamente incomodado era o fato de não poder anotar ou salvar algumas coisas que eu tava ouvindo que eram extremamente importantes salvar naquela hora. Porque como o David Allen fala no livro dele, A Arte de Fazer Acontecer, o nosso cérebro é para ter ideias, não guardá-las. Então é antinatural a gente lembrar de tudo que a gente escuta, e principalmente se a gente só usou um sentido, que seria o da audição. Por isso, nesse vídeo eu vou te explicar a fórmula que eu uso para lembrar de todos os podcasts que eu quero lembrar, e a que eu considero ser a forma mais inteligente de você ouvir um podcast. Bem-vindo de volta ao canal. Se você chegou agora, pega uma cadeira, senta aí. Meu nome é Marcos Escócia, eu faço medicina na UFCA e eu quero começar esse vídeo explicando por que os podcasts são uma ferramenta importantíssima de estudo. Presta atenção, o primeiro grande benefício do podcast é que você pode ouvir ele de forma passiva. É isso, você pode ouvir o podcast enquanto você está fazendo outras coisas, você pode ouvir o podcast em um formato secundário. Então muitas vezes, às vezes eu preciso fazer uma atividade chata que eu tenho que fazer, obrigatória que eu tenho que fazer, como lavar a louça ou limpar alguma parte aqui do meu quarto, organizar meu quarto, arrumar minha cama. Cara, eu coloco um podcast para ouvir e vou fazendo. Eu não considero mais aquele tempo que antes era completamente inútil, entre aspas, porque lavar a louça não é inútil, mas é tempo desperdiçado ou jogado fora, principalmente do ponto de vista intelectual, e eu consigo colocar algo útil para ele. E o segundo ponto que para mim é mais importante e serve mais como ferramenta de estudos é porque o podcast tem um incrível poder de fazer a gente conversar com as mentes mais brilhantes do mundo vivas. Então os livros te dão o poder de conversar com aquelas mentes que já passaram, aquelas pessoas que deixaram um legado em texto, em livro, aqueles livros principalmente que duraram pelo efeito do tempo, né? Existe um efeito bastante descrito por um matemático chamado Nassim Taleb, que é o efeito Lindy, que é o efeito das coisas que se perduraram durante o tempo. Então, com os livros, você tem a possibilidade de conversar com obra que durou durante muitos anos. A Bíblia, que é o livro mais vendido durante muitos anos, muitos séculos da humanidade. Ou outros livros que realmente marcaram época. Os ensaios, a República do Platão, os livros de Aristóteles, enfim. Os livros te dão essa possibilidade. Já o podcast te dá a possibilidade de conversar com as mentes ainda vivas. É como se você estivesse tendo uma conversa de 2, 3 horas com as pessoas mais inteligentes do mundo naquele segmento e pudesse ouvir direto dela como ela explica a teoria dela. Cara, pra mim é fantástico. Essas duas qualidades mudam tudo pra mim em relação ao podcast. E a gente entra no tópico mais importante. Então, como usar o podcast de forma mais inteligente? Como lembrar do que você estuda? E a peça fundamental nesse quebra-cabeça é um app chamado Air, A-I-R-R. Esse aplicativo, infelizmente ele só está disponível para iPhone, mas no final desse vídeo eu vou dar uma dica bônus de uma alternativa dele para Android. Então o Air, o que ele faz? Ele faz com que você consiga fazer highlights, com que você consiga marcar notas de áudio em relação àquilo que você está ouvindo. Se você está ouvindo para treinar em inglês, por exemplo, ele tem um duplo benefício que ele transcreve todos os podcasts, ou pelo menos os podcasts mais assistidos, e você consegue ler o podcast se você quiser, o que é muito incrível. E além da nota em áudio que ele faz, ou seja, além da marcação temporal que ele faz durante ele no tempo do podcast, você também consegue uma nota em texto daquele podcast. Cara, depois que eu descobri isso, as 3 horas de podcast do Flow, ou ouvi o podcast do Bruno Perini, ou ouvi o podcast do Geração de Valor, ou ouvi o podcast do Caio Carneiro, Seja Foda, cara, todos esses podcasts mudaram pra mim, porque eu consigo ouvir o podcast e quando tem um momento interessante, uma parte interessante, eu aperto um botão e ele salva aquela nota, ele salva naquela parte importante. Isso foi incrível pra mim. Quando a gente fala do outro benefício, que é ter o podcast transcrito, às vezes algumas palavras eu não sei o que elas querem dizer, ou eu não entendi a pronúncia e precisaria procurar a palavra, e cara, com isso é muito fácil, porque eu abro meu podcast e tá lá escrito o que o cara disse. Então pra treinar inglês é fantástico, é como se eu estivesse tendo uma conversa em inglês com alguém, e quando eu não sei, eu consigo olhar a legenda e pescar sobre aquilo ali. Então eu tô ouvindo podcast em inglês, tô treinando o meu idioma e ainda tenho a possibilidade de ver a transcrição daquele podcast. Além de todos esses benefícios, você consegue linkar o aplicativo do Air com outro aplicativo chamado Redwise e você consegue exportar todas as anotações para o Redwise e condensar suas anotações em um local só. O que deixa isso tudo mais tranquilo. Por quê? Porque o Redwise, se você configurar de tempos em tempos, ele te manda um e-mail sobre a anotação que você fez sobre algo. Então, além de você ter todos os seus podcasts salvos, você ainda vai ficar sendo relembrado sempre que você quiser reouvir ou ver algo
que você já viu. Ou seja, aplicando esse sistema, não tem como mais você esquecer do que você ouviu, porque você está o tempo inteiro sendo relembrado sobre aquelas notas que você considera mais importantes. E no final disso tudo, você consegue criar o seu próprio banco de citações. São aquelas passagens, aquelas frases que mais te marcaram e que você vai poder carregar o resto da sua vida. Não é mais aquele podcast que você escuta 30 podcasts e aí não lembra mais de qual foi, onde foi a citação, onde eles conversavam sobre aquilo. Agora você tem tudo anotado e na palma da sua mão. Essas, sem dúvidas, foram as ferramentas mais importantes para eu ouvir podcast de uma maneira mais produtiva. Agora, para você que assistiu até o final, e se você tem Android, tem aqui a minha dica bônus para você. No Android também tem um aplicativo disponível que chama Notecast. Aparentemente ele não é tão bom quanto o Air. O Air para Android ele ainda está na lista de espera, então se você quiser se cadastrar, pode se cadastrar, ele é gratuito. Mas esse Notecast, ele também te dá a possibilidade de você fazer nota dos podcasts. E aí, como eu nunca testei, você vai poder testar e dizer aqui nos comentários o que você achou dele. E responde pra mim se você escuta podcast e se você não escuta e quais são os seus podcasts preferidos. Se você não escuta podcast ainda hoje em dia, você está perdendo uma forma importante de aprendizado, uma forma importante para você relembrar aqueles assuntos que você considera importante ou para você acessar as mentes mais brilhantes do planeta. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de deixar o seu comentário aqui com o podcast que você mais gosta e até o próximo vídeo.